Pois bem, hoje nós iremos falar de pontos de entrada, stop e limite. São 3 pontos cruciais e fundamentais para que vocês entendam como funciona uma operação no mercado financeiro. Muito bem, o ponto de entrada é o lugar onde você inicia a sua operação. É o momento de entrada no mercado financeiro. Não importa se numa compra ou uma venda. Então, se você inicia uma operação de compra ou uma operação de venda, é o momento que você starta a sua operação no mercado. Ele é um momento crítico, não é? Porque você pode fazer análise, então você olha o gráfico, faz a sua análise fundamentalista ou a sua análise técnica e decide que é o momento de você comprar ou de você vender determinado ativo. A entrada é exatamente o ponto onde você entra nessa estratégia que você mesmo definiu. Então, ele é um momento crítico, né? É por isso que a gente sempre espera algumas confirmações para poder entrar no mercado, né? Se a gente vê um ponto de compra, não sai simplesmente comprando a esmo no mercado, existe um momento para fazer isso, existem situações que acionam um gatilho de entrada de uma operação, seja ela de compra ou seja ela de venda, mas é o que a gente costuma dizer. Muita confirmação vai te custar dinheiro, né? Só que se você também for muito rápido, né, se você não esperar algumas confirmações, pode ser que você antecipe uma operação, né? Então é por isso que todo trade, toda operação, ela tem um momento exato de entrada nela. Não pode ser nem antes e nem depois, né? Ou seja, se for antes ou depois, você acaba caindo, operando com uma probabilidade menor. Então você sempre vai ter aquela decisão de operar ou não fazer nada. É por isso que o estudo do gatilho de entrada, o que faz você iniciar uma operação, é muito importante. Porque apesar a gente faz uma análise, vê que, olha, realmente parece que a compra é uma boa, você precisa esperar o momento do gatilho de entrada, né? Você precisa esperar a confirmação daquela compra. E seja através de N fatores, tá, pessoal? Seja através de um suporte que ele funcione, seja através de um cruzamento de médias móveis, seja através de uma média móvel como suporte, seja os preços voltando de uma condição de sobrevenda usando um indicador técnico, enfim. São N maneiras de obter uma confirmação, mas você precisa esperar e ter essa confirmação antes de realizar a sua entrada na operação. Muito bem, uma vez que você fez a sua entrada, em seguida vem o seu stop, né? Que é o posicionamento do seu stop ou da sua perda máxima, né? O cálculo de perda máxima. Stop, ele vem do inglês, né? É uma abreviatura de stop and loss, que é perda e ganho, né? E significa onde você sai de uma operação com uma perda considerada previamente, para que não corra o risco de uma perda maior ou mais substancial posteriormente, tá? Lembrando que você sempre deve operar com stop, sempre, nunca opere sem stop, tá, pessoal? Muito importante que vocês tenham isso em conta. Por quê? Porque você faz uma compra, né, e no movimento igual a esse, né, onde tinha um nível de resistência, após o rompimento, você faz uma compra. Lógico que o stop, né, abaixo dessa resistência rompida, ou abaixo dessa mínima, né, para que os preços continuem o seu movimento. Porque durante uma tendência de alta, o que a gente tem são máximas e mínimas sucessivamente maiores, ou topos e fundos ascendentes. Então, a partir do momento que a gente compra, por exemplo, o rompimento dessa resistência, para que essa estrutura de alta se mantenha preservado, os preços não devem recuar para uma mínima menor do que essa, e sim fazer uma máxima maior do que esta máxima aqui. Tá? Por isso que a gente entra contando com essas máximas, né? Máximas e mínimas sucessivamente maiores, e não menores. Portanto, o stop é o lugar onde a probabilidade, né, da continuação, por exemplo, nesse movimento, a gente compra aqui, né, com o stop aqui abaixo. Se os preços, né, recuarem e romperem essa mínima aqui, ou seja, acionarem o nosso stop, o que provavelmente ele vai fazer é uma mínima
menor do que essa, né? Uma máxima, perdão, menor do que essa. Para ele o quê? Para ele configurar uma tendência de queda. Então a gente comprou acreditando que a tendência de alta fosse prevalecer. Como não prevaleceu, a gente estopou a nossa operação para eu não ficar segurando uma operação perdedora. É muito melhor eu sair dessa operação com uma perda, né, calculada, e eu posso até eventualmente operar vendido, né, e me aproveitar desse movimento e recuperar o que eu perdi nesse stop, do que ficar segurando aqui uma operação que pode ser muito prejudicial à posição de vocês. Tá? Então isso é o stop, é onde você sai da sua posição porque a probabilidade que você imaginava não aconteceu. Então nesse caso aqui a gente comprou, né, esperando que ele fosse continuar o movimento de alta com stop abaixo aqui da última mínima. Eu tinha 90% de probabilidade disso funcionar, vamos dizer. Só que eu tinha 10 de que não fosse funcionar. Então, ou seja, de 100 vezes que a gente vê esse tipo de situação, 90 vezes vai dar certo. 10 vezes vai dar errado. Eu sei quando vai dar certo ou não? Não sei. É por isso que a gente topa. A gente stopa para quê? Para quando essas 10 vezes, né, de 100 ativarem, eu não ficar, né, com uma perda substancial. Ele falhou. Tudo bem. Faz parte do trade. É normal ser estopado, pessoal. Né? Então vocês não tenham a relação de stop com perda. Né? E aí ter o igual fracasso. Não é assim que funciona. Não existe essa relação no mercado financeiro. De stop, perda, fracasso, coisa errada. Né? O stop ele é o lugar onde a probabilidade, um stop bem feito, tá, pessoal? Durante uma operação, um stop bem posicionado, numa operação bem posicionada, significa o quê? O local onde a probabilidade da sua análise deixou de funcionar. Né? Ele te protegeu de uma perda que poderia ser substancialmente maior. Porque a gente sempre calcula a nossa relação risco-retorno no momento de entrada da nossa operação. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui que eu tivesse comprado no 10, né? O meu stop fosse no 8 e o meu limite fosse aqui no 16, por exemplo. Né? O limite é a próxima coisa que nós vamos falar, mas é a projeção de ganho esperado que eu tenho. Então, né, para essa operação, eu estou arriscando 2, né, dinheiros, eu comprei no 10 e vou estopar no 8, se der errado, para eventualmente ganhar 6. Né? Então é uma relação retorno de 2 para 6, resumindo, uma relação retorno de risco-retorno de 1 para 3, ou seja, cada um que eu estou colocando em risco, cada um dinheiros que eu estou colocando em risco, eu planejo ganhar 3. Né? 2 de stop para 6 de limite. Bem, então entrando no limite, ele é exatamente isso. Né? É o lugar onde eu saio da operação com o meu lucro. No caso de uma compra, ele sempre vai estar acima do meu preço. Então eu compro no 10 com o limite no 20 e o stop sempre vai estar abaixo do meu ponto de entrada. No caso de uma venda, vai ser sempre ao contrário. Então, por exemplo, se eu vender aqui no 20, né, no 22 vai ser o meu stop, né, e o 15, por exemplo, vai ser o meu limite. Então, venda no 20, stop no 22, limite no 15, ou seja, venda no 20, stop no 22, perda máxima de 2 dinheiros, de 20 para 15, lucro esperado de 5 dinheiros. Né? Uma relação quase de 1 para 3, também uma relação de 1 para 2,5, mais ou menos, um pouco mais. 1 para 2,5, exatamente. Exatamente. Ok? Bem, então, né, concluindo o limite, é o lugar onde você sai da operação com o seu lucro. Então, usando o exemplo anterior, você teria um limite inicial projetado de 20. Né? Então, a gente fez a operação. Né? Então, eu fiz a entrada nesse momento, com o stop aqui, e com o limite projetado, né, diremos que fosse o tamanho deste movimento prévio, eu projeto para o meu próximo movimento. Né? O tamanho, lembre-se, de topos e fundos sucessivamente maiores. Então, eu projeto, né, esse último movimento para este próximo, né, para o movimento aqui, como sendo o próximo movimento lá. Né? Então eu tenho a minha entrada, o meu stop e o meu limite de ganho, como a gente projetou aqui.